a Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. Né? A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus, ela é a palavra de Deus. Né? Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Então, a gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia ela se tornou a palavra de Deus e, de repente, a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Né? Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Muito bom. E isso não tem como estar mais longe da verdade. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais, porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Então você leva Jesus para um diminutivo muito grande. Pega, né, e vê, por exemplo, muitas igrejas e muitos lugares, muitos pregadores, vamos dizer assim, eles utilizam Jesus. E ninguém nega Jesus, óbvio, né? Sim. Mas Jesus é só a porta de entrada, né? Então, Jesus morreu por você, né? Jesus, ele morreu por você, ele te salvou e agora você pode entrar. E aí depois que o cara entra, depois que o pecador entra, Jesus morre. Jesus morre e aí nasce a Bíblia. Aí o cara dá a Bíblia para ele e fala assim, agora segue. Uau. Tipo, agora segue. Aí o cara vai entrar numa confusão lascada, porque você abre um texto, tá falando assim, olho por olho, dente por dente. Aí você olha no outro texto, fala o seguinte, Deus zombou dos nossos inimigos. Aí você olha no outro texto, você vê o amigo de Jó falando que Deus mandou lepra para Jó. Aí você olha num outro texto, e aí você vira uma confusão. Aí num outro texto, Deus abre o mar vermelho para o povo passar. Mas ele abre o mar vermelho para o povo passar e fecha para matar os faraó. Os de faraó. Então vira uma confusão na cabeça do cara. Então peraí, quando ele disse que Jesus morreu para me salvar, e era tão bom, agora ficou esquisito. Né? Então Jesus ele se torna uma porta de entrada, ele se torna a atração. E agora que você entrou, deixa eu te ensinar o que importa. Agora o que importa é você obedecer todos os prescritos da lei de Deus. Né? Agora o que importa não é mais como você entrou. O que importa agora é você se manter aqui. E para você se manter nesse lugar que Jesus colocou você, para entrar você precisa fazer isso, isso e isso, isso. E aí a Bíblia se torna o maior pesadelo de um cristão sincero. Muito bom. Muito bom. Ela é o pesadelo dele. E aí uma vez eu ouvi um cara falar assim, Vitor, você tem que entender que a Bíblia, ela é tão poderosa que se você ler a genealogia de coração aberto, você pode ser salvo por ela. Eu falei, gente, então eu nunca li de coração aberto porque eu não conseguia terminar uma genealogia. Só que isso é uma mentira muito gigante. Se genealogia salvasse, não se precisava do evangelho. É uma narrativa, e obviamente são textos maravilhosos, eu amo, cheios, repletos de sombras, mas que é muito legal de ver. Mas a sombra só existe se antes dela existir uma realidade. Meu Deus. Então você vai vendo como você vai quebrando o paradigma do livro sagrado. Não existe o livro sagrado, irmão.
Isso aqui é só um livro. E tem muito ateu que já leu isso aqui mais do que crente. E a palavra de Deus não é um texto escrito, a palavra de Deus é uma pessoa encarnada. Perfeito. Essa é a palavra de Deus. Portanto, todo examinar da Escritura, mesmo que seja criterioso, que não aponte Jesus, deve ser completamente rejeitado. Perfeito. Completamente. Pode ser o maior dos estudos, dos estudiosos, pode ser o mestre dos mestres, o fariseu dos fariseus, pode ser o papa. Se ele estuda criteriosamente a Escritura e o fim desse estudo não é a pessoa perfeita de Cristo e a sua perfeita obra, deve ser completamente rejeitado esse ensino. Então não existe proveito no exame das Escrituras se o fim do exame não é Cristo. Meu Deus, excelente. Não existe. É isso que nós estamos querendo dizer. Todo estudo da Escritura que não converge em Cristo, ele é ilusório, ele é uma ilusão. Ah, Vitor, mas os evangelhos é a palavra de Deus? Não. Os evangelhos são narrativas de como a palavra de Deus se portou em carne na terra. Aí entrou uma coisa na história chamada sistemática. O que é a sistemática? Eu quero linkar todos os textos que falam sobre o mesmo assunto para ir fazer um caminho como se tudo tivesse ligado. Gente, me desculpa, mas é impossível. Impossível sistematizar os textos. É por isso que eu falo, só o evangelho não sustenta a massa religiosa. Não sustenta. Nunca sustentou e não sustentaria. A cruz que Jesus falou para eu carregar, não foi para eu me encarregar, mas era para mim ver que eu não consigo. E ele continua dizendo, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Ou seja, você quer salvar a sua vida? Pega a cruz. Aquele que fizer isso vai perder. Mas aquele que perder por amor de mim, achará. Ou seja, Jesus, eu perco minha cruz, eu não quero carregar, não tenho força para carregar. Que bom. Você acabou de achar a sua cruz de verdade, que é a que eu carreguei. Muito bom. Infelizmente, a Bíblia se tornou mais importante para a vida evangélica do que o evangelho. Muito bom. Então, o que a gente precisa para viver o evangelho? Só fé. Perfeito. Jesus sem mais nada, nem Jesus mais a Bíblia. Perfeito. Jesus sem mais nada. A Bíblia diz que quando eu creio em Jesus, Ele me dá o Espírito dEle e o Espírito dEle vai me guiar em toda a verdade. A verdade é a palavra é Jesus. Então assim, Uau. se não é Ele, não pode ser o livro. Né? Bíblia, gente, isso aqui é um livro, meu Deus do céu. Esse dia eu falei para vocês, a menina mandou, eu tremo de medo diante da Bíblia, imagina quando eu chegar diante de Deus. Né? Aí eu falei, filha, esse Deus que você está acreditando é pior que o diabo. Né? Porque ele te deixou um livro que você tem medo do livro. Quem quer conhecer o dono do livro se o livro que ele deu já dá medo? Meu Deus.